Você já ouviu falar que Jesus Cristo é o lírio dos vales? Provavelmente sim, não é? Mas será que a Bíblia realmente fala de Jesus como sendo ele o lírio dos vales? Qual versículo faz essa associação? Ou ainda, o que era o lírio dos vales citado na Bíblia? Neste vídeo, você vai entender tudo sobre esse assunto. Mas antes, eu quero te convidar a estudar a Bíblia conosco se inscrevendo aqui no canal, se ainda não se inscreveu, e ativando todas as notificações para você receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Para começarmos o nosso estudo, a primeira coisa que precisamos fazer é entender que, nos tempos bíblicos, o lírio dos vales era uma flor silvestre comum que crescia nos vales férteis da região geográfica de Israel. Mas apesar de os lírios serem frequentemente citados na Bíblia, essa expressão lírio dos vales ocorre apenas uma vez no texto bíblico. Isso lá no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 2 e versículo 1. Mas é importante saber que o lírio dos vales citado nesse texto bíblico nada tem a ver com o lírio que conhecemos atualmente como uma flor branca em formato de sino. Na verdade, essa flor nem mesmo é encontrada naquela região bíblica. Mas então, qual flor era o lírio dos vales? Essa é uma pergunta um tanto quanto complicada de responder. Por quê? Porque o termo hebraico, traduzido frequentemente como lírio em nossas traduções da Bíblia em português, ele pode se referir a uma grande variedade de flores. E por isso, muitas vezes, as diferentes passagens bíblicas que trazem essa palavra referem-se a diferentes flores, como, por exemplo, a íris de cor amarela, o lótus, entre outras flores. E alguns lírios citados na Bíblia se referem a flores que crescem na terra, e outros a flores que crescem na água, como o lírio citado em Oséias, capítulo 14, versículo 5. Inclusive, no próprio livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, há diversas referências a diferentes espécies de lírio. Por exemplo, no capítulo 5 desse livro, um tipo de lírio é comparado aos lábios vermelhos da esposa amada. E para alguns estudiosos, essa referência pode indicar um tipo de lírio que é mais comum na região da Grécia e que floresce em condições de altitude, mas que é muito raro na região de Israel. E tratando agora especificamente do versículo mais importante para o tema do nosso vídeo, o versículo 1 do capítulo 2 do livro de Cântico dos Cânticos, que faz referência ao lírio dos vales, nele o escritor bíblico tinha em mente outra espécie de lírio, ou qualquer flor de aspecto semelhante ao lírio, e que provavelmente era muito comum nos vales férteis da região de Israel. E agora a pergunta que surge é: que flor era essa? A verdade é que não há como saber com exatidão. Mas flores como o jasmim e a violeta, por exemplo, já foram sugeridas como sendo o provável lírio dos vales citado na Bíblia. Mas como já foi dito no começo do vídeo, a expressão lírio dos vales aparece na Bíblia apenas neste versículo do livro de Cantares de Salomão. E o contexto desse versículo mostra um diálogo entre o marido e a esposa, já que o tema principal do livro trata sobre a dádiva do amor romântico dentro do matrimônio. Então, tendo isso em mente, podemos notar que a esposa amada faz a seguinte declaração: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas talvez agora você esteja se perguntando: como assim? É a esposa quem se diz ser a rosa de Saron e o lírio dos vales? É exatamente isso. Inclusive, nós também já temos aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre a rosa de Saron. E o fato de que é a esposa quem faz essa declaração fica muito claro quando voltamos a alguns versos desse texto. Isso porque o diálogo registrado no capítulo 2 nada mais é do que a continuação do diálogo iniciado no capítulo 1. Aqui é importante lembrar que essa divisão de capítulos e versículos que temos na Bíblia não é algo próprio do texto original em hebraico, mas algo mais recente que foi criado para facilitar a nossa leitura bíblica. Então veja como o diálogo está sendo desenvolvido no final do capítulo 1. A partir do versículo 15, o texto bíblico registra: Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Perceba que essa é uma declaração feita pelo esposo, e logo em seguida é a esposa quem responde, dizendo: Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde,
as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. E aí, na continuação natural desse diálogo, a esposa fala: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E imediatamente o esposo também diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento concorda que essa foi uma declaração modesta por parte da esposa. Em outras palavras, a esposa estava se comparando a flores silvestres comuns daquela região. Mas o esposo, muito apaixonado, logo responde dizendo: qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas, ou então, tal é a minha querida entre as donzelas. E parece que com essa declaração, o esposo estava afirmando que, ao contrário de outras jovens, a sua amada se destacava como uma flor entre os espinhos. E isso quer dizer que, para o marido, a beleza de sua esposa superava todas as outras moças ao seu redor, embora ela se considerasse uma planta entre tantas outras, uma flor muito comum. E diante de tudo isso, é muito fácil entender que de forma alguma esse texto bíblico relaciona a expressão lírio dos vales a Jesus Cristo. Sim, é verdade que existe uma longa tradição dentro do cristianismo de relacionar, através de analogia, Cristo com o marido e a igreja com a esposa que aparecem no livro de Cantares de Salomão. Mas mesmo assim, não é correto afirmar que Cristo é o lírio dos vales à luz desse texto. Por quê? Porque lírio dos vales nesse texto é uma autodesignação da esposa, não do marido. Portanto, fica claro que o Senhor Jesus Cristo recebe muitos títulos na Bíblia, mas definitivamente lírio dos vales não é um deles. No entanto, eu tenho que concordar que com certeza a maioria dos cristãos, principalmente em canções, fala de Cristo como o lírio dos vales, não com modéstia como a esposa amada do livro de Cantares, mas com o objetivo de destacar sua divina exuberância e beleza. E tem algum problema nisso? É claro que não. Obviamente isso não é errado. Mas também não é certo dizer que esse tipo de associação é extraído da Escritura. Então você pode continuar dizendo que Jesus é o lírio dos vales? Sim, até pode. O que você não pode é dizer que é o texto bíblico que faz essa associação. Porque na Bíblia, Jesus não é chamado de o lírio dos vales. E você, já sabia que Jesus não é o lírio dos vales na Bíblia? Conte aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com mais alguém. E se você também quiser se aprofundar ainda mais no estudo da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.